Boa noite, pessoal. Sou o professor Jean, da disciplina de História, e na aula de hoje falaremos sobre o Crescente Fértil e a Pérsia, de acordo com o nosso livro didático. Nosso primeiro tópico falaremos sobre o surgimento das primeiras cidades e os grupos nômades. As mais antigas cidades surgiram entre 8 e 10 mil anos atrás. Em 1800, há pouco mais de 200 anos, a taxa de urbanização era de aproximadamente 2%. Um exemplo que no Brasil hoje a taxa é de 85%, bem maior que na Europa, que é de 75%. De acordo com Lewis Mumford, em seu livro A Cidade na História, algumas teses interessantes sobre a origem das cidades, ele afirma que a cidade dos mortos, a necrópolis, veio primeiro que a polis, que era a cidade dos vivos. E as verdadeiras fundadoras das cidades foram as mulheres. Mesmo sendo nômades, voltavam regularmente, erguendo santuários para os que já haviam partido e em busca de lugares tranquilos e seguros para darem à luz, sendo simbolizados por círculos que faziam referências a muralhas. Aos poucos, certos agrupamentos humanos trocaram a caça pela agricultura e a pecuária. Sendo assim, passaram a se locomover menos, pois não precisavam sair constantemente em busca de alimento. Mas vários especialistas concordam que eles não abandonaram essas atividades de imediato, mas aos poucos a fixação pela terra tornou-se predominante. Com a sedentarização, algumas aldeias se formaram juntamente com o desenvolvimento da agricultura, e graças ao armazenamento e conservação de alimentos, tornou-se possível ter segurança nas épocas de más colheitas. A produção agrícola e a criação de animais permitia alimentar aqueles que não trabalhavam diretamente no campo. Nem todos precisavam dedicar-se à agricultura. Então, houve diversificação e ampliou-se a separação entre as áreas rurais e urbanas. Para ter uma boa colheita, o solo precisava ser irrigado. Por isso era comum que essas aldeias se localizavam próximas a rios, pelo menos uma parte do ano. Estas aldeias do Neolítico existiram provavelmente há cerca de 11 mil anos atrás. Uma delas, Sataoyuki, foi descoberta em 1960 em escavações na Turquia. Calcula-se que existiu há 10 mil anos e que reunia cerca de 5 a 10 mil habitantes. Recentemente foram encontradas na Sérvia um conjunto de vilas de aproximadamente 8.500 anos, e também no Egito, na América e na China, também foram encontradas cidades de períodos mais recentes, há cerca de 4 mil anos atrás. No segundo tópico, falaremos das cidades aos reinos e impérios. Não queremos esgotar este assunto, mas é interessante mostrar sinais da trajetória humana em várias partes do mundo. Nas cidades, novas construções ganharam vida, construções como ruas, pontes, templos e praças. O comércio, que eram os mercados e os portos, e a sede do governo, que eram palácios. Essas últimas geralmente eram cercadas de muralhas, demarcando seus limites com o campo e a agricultura do pastoreio. As muralhas também serviam de proteção contra invasões e ataques. A Mesopotâmia é situada no Oriente Médio, entre o rio Tigre e Eufrates, na região conhecida como Crescente Fértil. Esse nome sugere que é uma área fértil, embora localizada em meio às montanhas e desertos. Mesopotâmia, que vem do grego meso, significado meio, e potamos, significado água, significa terra entre rios. Neste tópico falaremos alguns aspectos da Mesopotâmia. Sobre a organização socioeconômica, há grandes semelhanças entre as civilizações mesopotâmicas e egípcias. Porém, algumas diferenças geográficas influenciaram seu desenvolvimento. O território egípcio é situado entre dois desertos, sendo assim possui um certo isolamento geográfico, possibilitando longos períodos de estabilidade política. Já a Mesopotâmia, mesmo nos dias atuais, é uma terra aberta a invasões. Além disso, o regime de cheias do rio Tigre e Eufrates não é regular. A terra sofre várias inundações violentas e períodos de seca frequente. Com a formação dos primeiros núcleos urbanos, foi se desenvolvendo um complexo sistema hidráulico usado para a drenagem de pântanos e a construção de diques e barragens destinados a evitar inundações para armazenar água nas épocas de seca. Várias cidades foram se formando graças ao sucesso das atividades produtivas. Essas cidades tinham principalmente função militar e controlavam a política na região. A agricultura sempre foi a principal atividade, mas o comércio e o artesanato ganharam força e tiveram um desenvolvimento significativo. Não havia separação entre vida prática, dia a dia e religiosa. Todos prestavam serviços aos deuses e às administrações locais, aumentando o poder das duas principais instituições mesopotâmicas, o templo e o palácio. Cabia a eles a maior parte das terras, além da responsabilidade de cuidar da tributação e da redistribuição dos excedentes agrícolas.
A forma de governar era por meio de um governo baseado no poder absoluto de um único governante, centralizado e baseado no formato teocrático, que o governante era associado a um deus ou representava certas divindades. A religião servia de ligação entre os governantes e a população. Os sacerdotes tinham importante função política e os governantes eram representantes dos deuses. Os povos da antiga Mesopotâmia eram politeístas, acreditavam em vários deuses, que representavam forças da natureza e acreditando que esses mesmos deuses poderiam interferir na vida deles entre o bem e o mal. Uma das divindades mais importantes era Ishtar, a deusa da chuva, da colheita, da primavera e da fertilidade. Haviam também deuses próprios de cada cidade. Existiam templos em formas de pirâmides que eram usados como torres de observação dos céus, celeiros e oficinas. Por meio da observação dos céus, desenvolveram princípios de astronomia e astrologia, além de elaborarem um calendário dividido o ano em 12 meses e a semana em 7 dias. Muitos sábios despontaram responsáveis por desenvolver cálculos algébricos, por dividir o círculo em 360 graus e pela raiz quadrada e cúbica dos números. Encerrando o nosso último tópico, falaremos um pouco da evolução política. No final do período neolítico, já haviam sido criadas diversas cidades, todas autônomas e habitadas por sumérios, povo vindo do vizinho planalto do Irã. Ur, Nippur, Lagash e a cidade de Uruk foram os principais centros urbanos. As cidades eram governadas por pateses, mistos de chefes militares e sacerdotes, que exerciam controle sobre a população, cobrando impostos e administrando obras hidráulicas. Os sumérios criaram a escrita cuneiforme por registrar suas transações econômicas. A escrita inicial da Mesopotâmia usava pictogramas, associando uma forma ou imagem a cada palavra ou ideia, bastante semelhante aos hieróglifos egípcios. Com o tempo, os símbolos cuneiformes foram simplificados e convencionados, facilitando sua representação em diversas línguas. A Mesopotâmia foi dominada pelo povo acádio em 2400 a.C., porém, com diversas invasões estrangeiras, enfraqueceram o império, por volta de 2230 a.C. Revolta de povos dominados, a invasão dos Amoritas, povo da região noroeste entre o rio Eufrates e o território da atual Síria, alteraram a política na região. A partir de 1950 a.C., uma sucessão de reis amoritas deu origem a uma nova dinastia. Hammurabi foi o governante amorita de maior destaque. Entre 1792 e 1750 a.C., ele manteve uma extensão territorial que ia do Golfo Pérsico até a Síria sob seu domínio, formando o primeiro Império Babilônico. Durante esse período, a cidade da Babilônia, capital do Império, tornou-se um dos principais centros urbanos e políticos da antiguidade. Sob seu reinado, Hammurabi estabeleceu um código de leis escritas usando unificar a legislação. O Código de Hammurabi determinava penas para os delitos domésticos, comerciais, ligados à propriedade, herança, escravidão e a falsas acusações. As punições eram baseadas na lei de Talião, no princípio do olho por olho, dente por dente. Isto é, as punições deveriam ser, na medida do possível, semelhantes aos delitos, podendo variar de acordo com a situação política, social ou econômica da vítima. Para um ladrão, a sua mão seria cortada, ou se um homem livre arrancasse o dente de outro homem livre, ele teria o seu dente arrancado. Pessoal, a nossa aula está chegando ao fim. Agradeço a paciência de todos e a atenção. Não esqueçam de efetuar a atividade avaliativa. É uma pesquisa referente ao Código de Hammurabi. Podem usar o livro didático ou podem usar a pesquisa na internet ou em qualquer outras fontes. Mas não esqueçam de referenciar. Muito obrigado pela atenção, cuidem-se e até a próxima.